Olá, mãe! Papo de Mãe que Ora entrando aqui no pedaço da TV Evangelizar, num espaço muito gostoso, onde nós podemos bater papo e, além de tudo, evangelizar. Porque, na verdade, o nosso desejo de estar aqui com vocês é muito mais do que bater papo, mas é aprendermos juntas como ser mães que oram. E para ser mães que oram, a gente precisa de evangelizar. E hoje, no bate-papo aqui com as meninas, nós escolhemos um tema que eu acho que você já vivenciou: momentos de deserto e momentos de oásis. Tem dois tipos de deserto. Tem o deserto que você vai para meditar. Você vai para rezar, você vai para se encontrar. Existe uma decisão da minha parte de ir para esse deserto. Tem outros que são os desertos impostos pela vida. De que forma? O sofrimento, as angústias, sejam nossas, sejam dos nossos filhos. As frustrações, não é isso? Tá tudo aí que são os desertos que nós não escolhemos, mas somos obrigadas a enfrentá-los. Por outro lado, também nós temos os oásis. Oásis no momento de dor e os oásis no momento de prosperidade, vamos falar assim, ou nos momentos bons. E isso é hoje que nós vamos partilhar com vocês. E uma das coisas que a gente sabe muito, quando vocês olham pra gente, às vezes vocês falam assim: nossa, que vida perfeita! Aquelas meninas ali não tem deserto. Mentira. A gente tem muitos desertos. Só que nós aprendemos a viver em Deus. E viver em Deus é viver em oásis, em deserto. E a Camila hoje, de uma forma muito carinhosa e caridosa, porque a gente tem que ter essa disponibilidade, Camila hoje vai partilhar o principal deserto, nem sei se foi o principal, mas o último deserto da vida dela. Porque a gente vive muitos, né? Mas às vezes a gente não sabe nem reconhecer, dar o nome, a maneira de lidar muda. E recentemente foi um deserto, porque foi uma quebra. Eu tive que superar a mim mesma para poder tomar uma decisão. Eu passei por um processo de divórcio faz 8 meses. Eu fui casada durante 13 anos e o sonho da minha vida era constituir uma família. E eu constituí uma família, porque eu tenho uma família, independente de estar casada ou não. Inclusive, tenho uma boa relação com o meu ex-marido, que também acho que é fruto da presença de Deus na minha vida. Porque Deus fez agir em mim o perdão, o discernimento, o entendimento, não querendo dizer que eu consegui a perfeição nisso, mas me deu uma paz interior para encarar a adversidade, o que não foi menos sofrido. E eu tive grande dificuldade dessa decisão, embora eu já não visse mais alternativa, eu estivesse sofrendo muito, e a tia Ângela e as meninas viveram muito isso comigo, foram muito importantes nesse tempo, porque a falta de aceitação vinha de mim mesma. Eu mesma me julgava, eu não aceitava esse fracasso. Eu não conseguia me ver como uma mulher divorciada. Eu não conseguia ver as minhas filhas como filhas de pais separados. Para mim, eu estava assinando uma sentença na vida das minhas filhas. Então, isso foi muito difícil, né? A gente já fez vários programas aí sobre frustrações, sobre cura interior. A gente vai discutir sobre isso, mas tudo isso está reunido nesse momento da minha vida. Então, eu precisava, embora eu soubesse que eu tinha feito o meu melhor, mas eu precisava curar a culpa que eu gerei dentro de mim. E a prisão, eu fiquei presa ali dentro de mim porque pelo meu preconceito. O preconceito que eu tinha da situação. E o medo, né, Camila, que você tinha tão grande de ser excluída. Isso é algo importante para as mães entenderem. Exatamente, o medo de ser excluída, sobretudo da igreja. Não porque a igreja me desse indícios de que eu ia ser excluída, porque eu não tive isso. Nesse processo eu conversei com vários padres,
com as meninas aqui, e nunca ninguém me incentivou a separar, de forma nenhuma, mas elas todos compreendiam o meu sofrimento e a situação que a gente, o casamento é eterno, é um sacramento, né? Casamos para estar juntos, para sermos uma só carne, mas não a qualquer custo. Isso não tem que ser a qualquer custo. Enfim, e eu passei por um grande deserto, mas eu aprendi muito também nesse momento de dor. Por muito tempo eu falava assim, eu não estou ouvindo Deus falar comigo. Partilhei isso com a tia Ângela e com as meninas várias vezes, mas eu tinha uma vontade de rezar fora do normal. Assim, eu estou na igreja há algum tempo, mas eu nunca rezei tanto na minha vida. Você achou até que tá ficando doida, eu falei, né? Eu tô ficando doida. Tem alguma coisa acontecendo comigo que não tá normal. Eu tô trabalhando, tô com o paciente na máquina, tô rezando. Minha vontade é montar uma tenda no Santíssimo. Assim, eu não almoçava mais. Eu emagreci muito, porque assim, nos meus horários que eu tinha de fazer refeição, eu ia para o Santíssimo. Se eu estivesse no consultório, eu ia para a igreja mais perto. Se eu estivesse em casa, eu só queria ficar dentro do Santíssimo, que era onde eu sentia paz. E eu rezava, embora eu não ouvisse a resposta. Era um silêncio de deserto mesmo. Mas eu digo assim que nem tudo... a gente fala deserto, pensa em algo ruim. Só ruim, mas não é. O aprendizado é uma graça. E eu nunca senti, por mais que eu não ouvisse, agora eu estou com mais clareza de entender isso, por mais que eu não ouvisse as respostas claras do jeito que eu queria, eu nunca senti Deus tão perto de mim. E eu pensava, vinha assim, quem como Deus, né? Ninguém. Eu falo, gente, o que seria de mim se eu não tivesse Deus? Porque todo aquele vazio que eu sentia era Deus que entrava o tempo inteiro na forma de oração. E os recantos, que aquele medo de me sentir excluída, como que aquilo não existia. E eu quero falar isso para vocês, porque muitos me perguntavam, como é que vai ser, né? Você vai continuar nas Mães que Oram pelos Filhos? Você vai continuar à frente? Você vai lá para a TV gravar? E eu, Camila Humana, falava, não, né? Não posso, porque eu sou uma mulher divorciada. Olha o preconceito. E hora nenhuma a igreja ou as Mães que Oram pelos Filhos ou a tia Ângela me deixou para trás. Pelo contrário, elas enxergavam o que eu não enxergava. Elas têm me ajudado muito a curar essa ferida. Porque nós não somos perfeitos, nós passamos por todo tipo de situação, todo mundo está exposto a tudo. E elas foram meus recantos. Então, para a gente reconhecer que não existe só deserto, existem os recantos de oásis no deserto. Quantas vezes essa amizade forte, essa presença de Deus na minha vida me fez sentir também no céu. Tinha hora que eu estava no deserto, mas eu não me sentia no céu, porque eu me sentia assim no braço de Deus. Às vezes o braço de Deus se fazia presente para mim no colo da tia Ângela, que eu ia para a casa dela, qualquer hora do dia. Ela ficava abraçada comigo e eu chorava o que eu queria chorar, e eu falava o que queria falar, e sabe? Então, como isso foi importante na minha vida. E eu acho que eu tenho conseguido agora ver com mais clareza uma cura interior, tirar esse peso, até para não transferir esse peso, e aceitar, né, os desígnios de Deus, saber entregar o que tiver que ser, será. Não aquela situação assim de autopiedade, né? Mas por que isso aconteceu comigo? Mas agora eu tô suja, não sou digna de estar na igreja. Não. E a própria igreja veio me resgatar. Que isso é importante, né, Camila? Porque tem muitas mães que estão nos assistindo e que às vezes estão afastadas da igreja porque, como você, pensam que não deveriam estar. E a gente usa uma expressão que vai até trazer você pelos cabelos, né? Porque ela fugia e nós buscávamos, ela fugia e a gente buscava. A gente, às vezes, não sabe a importância disso, porque a gente fazia isso por amor. Mas hoje nós sabemos que nós não temos que fazer só com a Camila, nós temos que fazer com outras pessoas. E você viveu um retiro, Camila. E nesse retiro você falou uma frase que a tia amou. Você encontrou a Camila. E aí, num processo de separação, gente, no momento de deserto, o grande problema é a gente não se encontrar. A Aline, a Cris, será que já tiveram deserto também? Porque parece que é só a Camila, porque depois eu vou contar os meus, né, Camila? Gente, toda mãe já teve deserto, toda pessoa já teve deserto. Não é possível, a felicidade plena não existe.
né? O que a gente tem que fazer, tio, que eu acho que o deserto, principalmente quando a gente passa com pessoas muito perto, né? O deserto das pessoas muito perto, a gente acaba entrando no deserto também junto com vocês, né? É a gente ter sempre esse apoio, né, tia? Esse apoio de Deus, esse apoio da pessoa, as pessoas que são iluminadas por Deus, gente, como são luz na vida de uma pessoa que está no deserto. É tão importante você ser luz numa pessoa, um telefonema, tá bem? Tá precisando de alguma coisa? E eu lembro muito, tia, de uma pessoa que viveu com a gente no grupo e que se mudou para fora do país. E o deserto dessa mãe foi um deserto tão sofrido que eu falava assim, tia, eu não teria forças para passar o que essa mãe falou no meu humano hoje, tá? Assim, eu falando para vocês. E essa mãe passou por um deserto, mas um deserto árido, sozinha num país muito distante. Sem dinheiro. Sem dinheiro, com uma cultura totalmente diferente, os filhos não falando a língua. Olha, foi uma desgraceira total. Sabe quando vai assim, parece que tudo vai desabando na vida da pessoa? E eu vi a força da fé daquela mãe, eu me sentia envergonhada. Mas sabe o que a gente fazia? A gente ligava para ela, a gente mandava mensagem, e isso ia fortalecendo. E hoje, ela dá um banho de espiritualidade na gente, tia Ângela. Então a gente vê que os desertos, né? não é? Os desertos fazem a pessoa crescer muito em espiritualidade. Que a gente possa aprender a viver esses desertos, tia. É verdade, Aline. E os desertos que a gente vive são diários. Cada um né, com o seu. Esse que é o deserto da Camila, que a gente partilhou aqui, que foi né, tão profundo. Mas cada um tem o seu deserto. Então, tem aquela mãe que tem aquela dificuldade de levantar na cama, de abrir os olhos, né? É um problema de saúde que a gente vê que tem com o filho. Cada um, são muitos desertos, mas é o que você falou. O mais importante é que a gente cresce no deserto. Muitas vezes a gente, no oásis, a gente fica com o olho fechado, mas no deserto a gente abre o nosso olho, a gente olha para dentro, né? A gente tem ali o nosso encontro com Jesus, então isso é muito importante. Então a gente tem que olhar o deserto como crescimento, como fonte de cura, como crescimento espiritual, como um lugar que você vai encontrar Jesus. E é interessante isso, gente, porque na Bíblia a gente percebe que após o batismo, Jesus vai para o deserto antes de começar a missão. Porque hoje a Camila está 100% preparada para estar conduzindo uma série de questões. Por quê? Porque ela se fortaleceu no deserto. E Jesus nos dá uma dica no deserto. Como que ele resistiu? Jejum, oração e a palavra. Então, quando o nosso coração está com a palavra, por isso que a Camila rezava tanto. Porque para dar conta do deserto, só oração. E o bonito dela é que ela dizia assim, tô ficando doida, né? Não tá ficando doida, porque nesse momento a gente sente a necessidade. E quando ela dizia assim, Jesus, não sinto a presença de Deus. E aí a gente lembra as pegadas na areia, né? No momento de maior sofrimento, a pegadas da areia, né? O autor diz assim, Senhor, eu não estava lá, não vi, né? Ele falou, você não viu porque eu estava te carregando no colo. E é isso, Camila, que o seu testemunho tão lindo, obrigada por partilhar, porque às vezes as pessoas não querem partilhar as dificuldades. E aí faz todo mundo cara de Instagram feliz, né? Quando na realidade, por trás do Instagram feliz, tem pessoas que sofrem e sentem e têm problemas. E agora nós vamos ouvir o testemunho de uma mãe. Olha, você já mandou o seu? Não acredito, você não quer participar do nosso programa? Vamos lá. E Maria disse, eis aqui a serva do Senhor. Nesse momento, o sim de Maria mudou as nossas vidas, nos trouxe o nosso Salvador. Eu me chamo Alessandra Ferri Casini, mãe e profissional. Uma mulher abençoada, com 4 filhos, todos enviados por Deus. Mas as 2 últimas tiveram uma presença muito marcante de Nossa Senhora. Maria, hoje aos 7 anos de idade, foi concebida no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Quando então, logo em seguida, tive um sonho, dizendo que eu receberia um presente para mim, cuja voz enfaticamente dizia que ele era meu, ele era nosso, meu e da minha família. E hoje temos Maria, uma menina linda e abençoada. Quando eu e meu marido achávamos que já estava tudo completo no nosso lar, veio Isabela. Eu aos 42 anos de idade. Ela não podia nascer em outra data, dia 13 de junho, segunda aparição de Nossa Senhora de Fátima.
De fato, Maria sempre esteve presente em nossas vidas. Ela é nossa grande medianeira, nos momentos de dificuldade, também nos momentos de alegria, sempre agradecendo. Ela nos ensina a obediência a Deus, ela nos ensina a oração, o silêncio, a paciência e o amor. Eis aqui o terço, uma grande arma, uma poderosa arma, que estejamos sempre ligados a Ele. Olha, essa mãe bombou, hein, gente? É isso aí. E você também pode bombar conosco aqui na TV Evangelizar. Aguenta aí que nós voltamos daqui um pouquinho falando sobre o deserto com os filhos e os oásis da vida. Te espero, hein? Te esperamos, né? Claro, Claro. estamos aqui. Olá, mãe. Nós estamos aqui no intervalo conversando sobre os nossos desertos. A hora que você levantou, lavou panela, arrumou casa, continuou fazendo as coisas aí, você pensou no seu deserto? E agora a Cris vai estar ensinando pra gente, né, Cris? Partilhando, que aqui a gente não ensina, né? Como viver os desertos na vida dos filhos. Pois é, tia, a gente quer muitas vezes viver os desertos dos filhos, mas os filhos precisam viver os seus desertos e a gente precisa ensiná-los, né? Então, assim, são tantas situações. Por exemplo, minha filha está morando fora, né? Uma adolescente. É um deserto que ela tem que viver. Eu não estou lá do lado dela para fazer as coisas por ela e nem posso, né? Então, um filho terminou um namoro. Então, os nossos filhos têm os desertos deles. E como que a gente faz? Como é que a gente pode fazer? Nós não podemos viver ou então tomar pra gente esse deserto, porque o deserto é dos nossos filhos. E como a gente falou no bloco anterior, é crescimento espiritual para eles. Então, nós temos que estar junto dos nossos filhos e mostrar o caminho, né? É com muito diálogo, muita conversa. Cada filho tem uma faixa etária. Escutar muito, né, Cris? Escutar muito, né? Que é difícil hoje, né? Porque eles estão muito ali no mundinho deles. Então, cada filho com a sua idade. Por exemplo, quando o filho é menor, pega seu filho, leva para a catequese, né? Porque a igreja nesse momento de base é muito importante. Leva seu filho, mesmo sem querer, porque ele é pequeno, para a missa, para ele já ter o hábito ali. Então você vai ensinar ele a passar por uma dificuldade. Então, o filho é adolescente, é o que a Aline falou, aí é o diálogo, né? O diálogo é mostrar o caminho e não tem jeito, o caminho sempre é o caminho de Deus. Né? Sempre Deus mostra o caminho certo. Infelizmente, muitas vezes eles não querem escutar esse caminho, que é o que a maioria das vezes acontece. Mas nós temos a obrigação aqui de mãe de mostrar o caminho certo, de mostrar qual a importância de Deus na vida deles. Afinal, eles têm que ter uma noção de qual que é a finalidade da vida, né? Que hoje nossos filhos não têm, né? Eu lembrei de uma coisa, Cris. A gente passou por esse deserto lá em casa com a minha filha adolescente, né? Que agora a adolescente está indo até as 24, então eu posso falar que com 20 ela é ainda adolescente. É, gente, vocês viram que Não sei se vocês viram essa notícia, eu quase morri hoje, mas tá bom. Olha que loucura, a adolescência agora vai até 24 anos. Mas é interessante, voltando aqui, a Ana Luísa foi fazer um vestibular, né? E ela se preparou muito para aquele vestibular. E ela fez tudo para passar no vestibular que ela queria, mas preparou muito, assim, foi uma coisa fora do normal, da gente ter que brigar para parar de estudar, né, tia? E tinha tudo para ela passar. Ela foi para fora de casa, para estudar onde ela queria, passou 3 meses lá antes do vestibular para fazer o cursinho lá do outro lado, tudo. Tinha tudo para passar. Ela era dos coeficientes, os maiores coeficientes, estudou com bolsa, várias bolsas, porque ela tinha um coeficiente maior dentro da escola. Só que aí quando chegou, ela passou em todos os vestibulares, todos que ela fez. No que ela mais queria, que foi o que ela mais preparou, ela não passou. E naquele momento, gente, só eu sei a frustração dela. Nós, né, Aline? Nós estávamos junto com ela chorando, né? A frustração dela não passar. E naquele momento, foi eu e o pai dela, principalmente eu. Ela falou assim, então eu vou ficar aqui em São Paulo e vou fazer 6 meses de cursinho. Eu falei, não, você não vai ficar aqui em São Paulo e vai fazer o cursinho.
porque a gente foi até nos cursinhos para ver lá e tudo. Você vai voltar para Vitória, você vai assumir a Federal de Vitória, até para você ver se é o curso que você quer fazer mesmo. Daqui a 6 meses, se você falar assim, mas não é isso que eu quero, você vai fazer seu curso fora e você vai tentar de novo. Gente, foi um horror. Mas você pensa assim, num horror. Uma menina chorando, que realmente assim, deu a dor minha como mãe, porque eu vi que ela se preparou. Uma coisa é quando você vê que o filho não chega no objetivo, porque ela não se preparou. Ela estava extremamente preparada. E aí eu lembro que até a diretora da escola, da Elozinha, que é das mães, me ligou e falou, Aline, pelo amor de Deus, Aline, deixa essa menina voltar a estudar. Eu falei, Elô, calma. Eu não falei que ela não vai fazer. Ela vai esperar. Daqui a 6 meses que vai começar o estudo para o vestibular que ela quer fazer, ela vai. Ela continua estudando aqui e vai. E aí, depois de 3 meses, eu encontrei ela na missa, ela falou bem assim, Aline, eu tenho que falar uma coisa com você. Eu falei, não, pode falar. E minha filha veio partilhar isso comigo também, que graças a Deus que naquele momento eu deixei ela viver o deserto dela ter que voltar, passar por aquela frustração, porque hoje ela é muito agradecida aonde ela está. Hoje ela faz 2 faculdades, está indo super bem na faculdade, mas ela precisou viver todo aquele deserto, toda aquela frustração, tia, para ela ter força para fazer as coisas que ela quer hoje em dia. Tia, eu acho que é importante você colocar aí, né, que os desertos são coisas muito particulares também, mas que a gente não pode ficar também quantificando a dor do outro. Sim. Porque às vezes a gente julga assim, quem está de fora às vezes pode pensar, não, mas o deserto é uma morte, é uma doença grave, talvez é uma separação, né? Vai quem acha que sim, tem quem acha que não. Mas às vezes pode falar assim, não, mas a Aline está falando, a filha dela passou em todos os vestibulares, não passou em um e está falando que isso é deserto. Então, para a gente não julgar o deserto do outro, porque o deserto tem muito a ver é a dor da pessoa, né? A sua dor, eu acho não é a minha, Camila, né? isso é importante, a gente que trabalha na área médica, eu falo sempre do pronto-socorro, né? Porque como eu trabalhei na área hospitalar, eu falava de pronto-socorro. O que chega com a dorzinha no pé e o que chega infartando, para ele, a dor dele é aquela. Então, eu não posso julgar, falar, olha, fulano, você que está aí, né? Está aí gritando por causa de uma unha no pé, o outro está lá. Não dá para a gente comparar. E quando a Aline estava falando, eu lembrei do deserto, o maior deserto do meu filho, né? E você falando da gente ensinar, né? Meu filho tinha uma empresa grande e quebrou, faliu. Né? Com essa lava-jato aí, os clientes dele não pagaram e ele faliu. E foi interessante porque um menino criado com conforto foi viver em Moçambique, né? Ir para uma área totalmente agressiva. E a minha irmã falava comigo assim, eu não sei como é que você dá conta de viver, né? Deixar o Ângelo ir para lá e você não tomar uma providência. Né? Porque a gente poderia ter tomado uma providência. E é interessante. Por quê? Porque ele foi para lá e eu falo, e virou um homem. Porque ele teve que aprender a passar a dificuldade, ele não tinha dinheiro e ele não falava com a gente o que estava passando. Hoje, ele é super descolado. E eu vejo que a Vanessa, que a gente protegeu mais, é muito mais frágil. Então, deixar os filhos viver o deserto é importante, é um grande aprendizado, porque né, tia? É um aprendizado. Então, eu vejo uma fortaleza. Agora, viver, é o que eu falo assim, gente, não é deixar o filho assim, abandona o filho no deserto. A gente tem que estar ao redor do deserto. A mãe, que é mãe, ela vai deixar viver o deserto e você vai dando aquelas arastinhas, né? Vai dando, igual o boi, vai pegando... Sim, a gente está junto. É estar junto no deserto. Não é largar, né? Isso. A gente está falando muito de deserto. Mas será que a vida só tem deserto? Não sei, eu acho que tem oásis, tem não, Aline? Tem. E como a gente vive oásis, né, gente? Se a gente for parar para pensar, nossa vida é muito mais de oásis do que de deserto. A gente só tem que tirar a lupa dos nossos olhos, né? Só da gente acordar, da gente ter uma boa família, de você ter a oportunidade de conviver com pessoas, de poder comer, de beber água, a gente já tem tanta coisa a agradecer, né? De ter um céu azul para olhar, porque tem gente que vive numa prisão e não consegue ver a luz, da gente conseguir enxergar, gente. Isso tudo, se a gente conseguir mudar a lupa da nossa vida, a gente vai ter muitos oásis pela frente, né, tia? Mas tem um perigo no oásis, tia. Eu queria que você falasse nisso. A gente vive isso lá no grupo de mães. Não, mas com a gente mesmo, né?
O oásis é muito legal, gente. Quando a gente tá tudo bem na vida, não tem aquela fase que a gente passa com muita coisa que daqui a pouco fala assim, ai gente, minha vida tá maravilhosa. Tô com dinheiro, tô com marido, meus filhos estão ótimos, né? Tô pagando as contas, né? Porque a gente não tem dinheiro, a gente paga a conta. Tá tudo muito bom. E aí o que a gente faz? A gente esquece aquele aperto que a gente passou, que para chegar no oásis a gente passou um desertinho antes. E a gente larga Deus, que é a coisa mais importante do nosso oásis. E é muito interessante isso, gente. Quando a gente está com muito aperto, igual a Camila passou aí no aperto lá do primeiro bloco, a gente vê que a pessoa se gruda em Deus e fala assim, ali é minha salvação. E aí a gente fica atrás de Deus, fica atrás de Deus. E realmente é a salvação. Quando a gente chega no oásis, a gente esquece Deus. Eu já não tenho mais tempo para rezar aquele terço, que eu vou lá, vou sair. Aquele terço que eu estava fazendo diário. Não preciso mais não. Não estou com paciência para aquele terço. Deixa ele para lá. Aquela novena que eu fazia, não, deixa essa novena para lá, não vou fazer agora não estou tendo tempo. Vou fazer mais tarde. Na hora que eu for dormir, eu vou fazer. E aquilo vai passando. E aí o nosso oásis, acaba a gente passando por esse oásis maravilhoso, tia, e a gente cai no deserto novamente, né? E a gente vive isso muito no grupo de mães, né? Você vê a mãe que vem sedenta, querendo uma graça, tá ali rezando, tá ali buscando a conversão e de repente ela obtém a graça e vai embora. Então por quê? Porque ela acha que não precisa mais. Então eu queria lembrar a vocês uma coisa que está aqui forte no meu coração, que eu estou tentando lembrar no deserto real mesmo, quando você tem um guia para chegar no oásis, não é verdade? Porque a gente que não conhece o deserto, não adianta eu sair caminhando no deserto físico mesmo, né? De você caminhar num deserto, você precisa de um guia. E é isso que nós temos que entender, que independente do deserto, independente do oásis, nós temos que ser guiados por Deus. Porque existe um caminho. O testemunho da Camila mostrou que no deserto ela viveu oásis. E tem muita gente que está no oásis vivendo o deserto. Porque se dinheiro, se fama, se beleza desse felicidade, desse alegria, tinha mais gente feliz. E o que nós estamos percebendo no nosso dia a dia? Que as pessoas têm tudo isso, os nossos filhos, né? Até filhos de pessoas que não têm condição, gente, as mães se matam. Eu vejo a moça que trabalha na minha casa, o esforço que ela faz, o tanto que ela trabalha, o celular do lado que ela fica colocando os filhos, tem as mesmas dificuldades que a gente. E um dia ela falou uma coisa comigo que eu achei muito bonito, porque tem muitos anos que ela está comigo. Ela falou, dona Ângela, o que só ensinou para mim é que independente do que aconteceu no dia anterior, a gente tem que abrir os olhos e falar, novo dia, hoje é hoje, vamos viver o dia de hoje e o dia de ontem. O dia de ontem já passou. O dia de amanhã está nas mãos de Deus. Quero chamar agora para o nosso vídeo que está aí. Vamos lá para essa mãe que ora aí ou não? Vamos ver quem é a pessoa que está falando conosco. Meu nome é Caroline, eu sou a mãe da Luana e do Matheus. Vou contar a história do Matheus, né? O Matheus, desde o meu ventre, os médicos falavam que ele não ia conseguir nascer, porque ele estava com um problema grave nos rins. Ele fez cirurgia dentro do meu útero, tomou vários líquidos amnióticos para conseguir nascer com 7 meses. Quando o Matheus nasceu, foi constatado realmente que ele não tinha função nenhuma em nenhum dos 2 rins. Então, ele ficou na UTI, fazendo diálise, muitas vezes desenganaram ele pela medicina, mas é aí que eu encontrei o grupo de mães, que foi meu acalento, a minha força. Toda vez que o Matheus quase morria, o grupo de mães entrava um fogo de Espírito Santo de Deus, reerguia ele. E o que aconteceu? Com 1 ano e 4 meses, Matheus fez o transplante de rim. E 1 mês antes, a tia Ângela já estava em oração, Deus revelou para ela que ia vir um rim de criança. Então a gente aguardou esse rim de criança e realmente com 1 ano e 4 meses, Matheus fez o transplante. Só que a gente achou que ia ser mil maravilhas, né? Ia resolver tudo o transplante. Mas não, ele pegou infecção, ele teve rejeição no rim, ele ficou mais 2 meses na UTI. E aí depois disso tudo, ele conseguiu sobreviver. Ele é um menino muito feliz, muito alegre, ele perdeu a audição de tanta medicação que ele tomou, então ele usa um aparelhinho para ouvir, é a criança mais iluminada e alegre que eu conheço. Em junho do ano passado, ele teve 3 paradas cardiorrespiratórias,
Deus curou ele. Então eu tô falando isso para dizer, tenham fé, acreditem em Deus, entreguem toda a sua vida para Deus, porque Ele salva, a nossa fé nos salva. Agradeço de coração todas as orações, especialmente o grupo de mães, que é um bálsamo na nossa vida. Mateus, a tia Ângela brinca falando que Mateus é o mascotinho do grupo de mães, tudo começou com ele. Amém. E aí, mãe, você gostou do testemunho que você ouviu? Você também pode mandar pra gente falar que gostou do seu, não é verdade? Pode e deve, né? Não é isso? Então, estamos aguardando o seu testemunho. Mande aí no Instagram, Mães que Oram pelos Filhos Oficial, e poste, e que nós vamos ter a maior alegria, não é nem prazer, é a maior alegria em estar te escutando e te colocando nessa sala aqui junto conosco, tá bom? Obrigado por isso. E aí, se prepara que nós vamos, mas voltamos daqui um pouquinho e vamos falar da presença do Espírito Santo no Oásis. Até daqui a pouco. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos aqui de volta. E sabe o que nós estamos conversando aqui? Que esse programa passa rápido, né? A gente começa a conversar e no instantinho já estamos no último bloco. E se você não assistiu o teu segundo e o primeiro, volta lá no YouTube que estaremos lá, tá bom? E como nós prometemos, nós vamos falar agora do Espírito Santo, tanto no deserto quanto no oásis. Eu me lembrei aqui de um testemunho, logo no início da minha carreira, quando eu fui demitida de uma empresa. E eu fiquei uma semana sem tomar banho. E o mais importante dessa demissão não era de eu ter sido demitida, é que o meu marido podia ter revertido essa decisão, porque ele tinha poder na empresa para fazer a diferença. E na cabeça dele, ele falava comigo, essa empresa é pequena para você. Só que naquela época, eu não entendia isso. E foi importante porque eu comecei muito mal e foram muito tempo, até que o meu irmão me levou para um curso. Não era um curso de igreja. E nesse curso, né, de superação, essas coisas aí que a gente vai contar na lona. Autoajuda. É, o grupo de autoajuda. E foi interessante porque eu estava caminhando de olhos fechados, que era uma dinâmica de caminhar de olhos fechados, num hotel. Naquele momento eu parei, sentei no chão e falei, eu não quero viver mais. Eu fiquei literalmente paralisada ali no chão. E veio uma imagem de um velhinho, botou a mão no meu ombro e falou comigo, levanta. E eu levantei. Naquela época eu não tinha noção. Hoje, com a vivência espiritual que eu tenho certeza que foi a imagem de Deus Pai, porque a gente tem a imagem do Deus Pai velhinho, né? E naquele momento, a âncora psicológica que me colocou de pé foi o quê? A figura do Deus Pai. Gente, isso já se passou 35 anos, ou talvez 40, eu já nem lembro mais. Só que foi tão importante que eu fecho os olhos e sinto a mão de Deus no meu ombro. E o mais importante, meu marido tinha razão, aquela empresa era pequena para mim. Eu pude voar alto, eu pude fazer muitas coisas. Ele sabia do que eu era capaz e eu não sabia. E naquele momento, um casamento que poderia ter terminado, porque eu fiquei muito brava com ele, acabou sendo fonte, porque Deus veio ao meu encontro. Mas acho que não sou só eu, alguém mais já viu, teve esse sentimento aí da poder da mão de Deus na nossa vida? Com certeza, como é que o Espírito Santo age, né, tia? Eu vivi um deserto. Então, eu convertida, participando do movimento, fui sendo evangelizada no movimento, crismada, né? Isso tem uns 10 anos atrás.
E aí, mas meu marido não compactuava com isso. Ele frequentava uma outra denominação e me criticava muito, reclamava muito das minhas idas ao grupo. Minha filha já estava no momento de fazer a catequese e ele não queria deixar. Então era um deserto muito forte para mim, porque como é que eu faço? Como é que nós vamos viver aqui em família, um pensando de uma forma e outro pensando de outra forma? E aí foi no momento que eu decidi entregar para Deus. E isso o grupo de mães me ajudou muito, porque aí eu dobrei o joelho e eu entreguei para Deus, que seja feita a vontade dele, mas que me desse perseverança, para que eu entendesse que teria que ser no tempo dele. E aí eu consegui, dessa forma, continuar em oração. Né, pedindo aí o Espírito Santo que me sustentasse, que se fosse da vontade de Deus que viria a conversão dele. No meu caso, porque o tempo de Deus para cada um é um, pode ser um dia, pode ser um ano, pode ser 30 anos, como Santa Mônica e pela conversão do filho, né, Santo Agostinho. No meu caso foram exatamente um ano. Então foi um ano de joelho no chão, de oração, de um ano de deserto. Mas aí veio a conversão do meu marido, no encontro de casais. Então aí ele foi ali convertido, ele encontrou Jesus e depois disso a vida dele mudou. Né, ele foi crismado, né, ministro de Eucaristia, de missa diária. Então, a vida dele foi sendo mudada e da nossa família também. Então, a gente pode ver que quando a gente se abre para que Deus haja, ele age, né, tia? Mas aquilo que a gente estava falando, né, Cris? No deserto, você achou o caminho para o oásis, né? E o mais importante, ensinou o seu marido a chegar ao oásis. E nós, como mães, precisamos de ensinar os nossos filhos a chegar ao oásis. E é interessante isso, né, gente? A gente acabou de passar por um grande deserto, a humanidade toda, né? Esses 2 anos de pandemia, quem é que não passou por um deserto nessa pandemia, não é? Eu tive vários desertos aí no meio. Eu sou empresária e quem foi empresário nessa época sabe o que é. Desde o pequeno até o grande. Desde a barraquinha que vende pipoca lá na frente da igreja até os grandes empresários, todo mundo passou por muito aperto. E eu vou falar para vocês, gente, desde o começo da pandemia eu falei que Deus me preparou para esse tempo. Porque se não fosse Ele, eu tivesse já nessa parte da espiritualidade, tia, de muita oração, para que eu passasse por tudo com muita tranquilidade, eu não sei o que aconteceria. Porque a gente tem 30 anos no mercado, eu e minha família, a gente tem um comércio familiar. E quando falou assim, a partir de amanhã fecha, eu estava com 70% do meu estoque inteiro dentro da loja. Então, assim, era uma coisa que você olhava, um bando de empregado por trás que você tinha de pessoas e famílias que dependiam daquela loja, que você fala assim, e agora? Demito, não demito, faz o quê? Né? Então, eu lembro que eu peguei o terço e eu falei assim, vou rezar o rosário diário. E eu acordava às 5 horas da manhã, era rosário e missa diária. E saía para trabalhar, porque dentro da pandemia, quem tem comércio, ninguém ficou dentro de casa, gente. Quem ficou, fechou, né? E a gente teve que se reinventar, tia. E a unção do Espírito Santo nessa reinvenção do nosso grupo lá das lives, que a gente foi fazendo as lives, eu fui aprendendo tanta coisa durante dessa parte da espiritualidade, ela foi me dando tanta musculatura para eu aguentar e me reinventar nesse momento, que eu vou te falar só com a ação do Espírito Santo. E vou falar mais uma coisa, em momento nenhum eu tive desespero. Em momento nenhum eu desesperei. A primeira vez que eu fui chorar, e aí a ação do Espírito Santo, que eu estava saindo muito cansada mesmo, porque no começo foi muita briga com o fornecedor, foi muita briga, foi muito desgastante. E eu estava na frente, porque eu era mais nova, eu tinha que estar na frente, minha mãe, que sempre trabalhou comigo, teve que sair, a gente teve que afastar, né? Então ficou tudo muito na minha mão. E eu saindo da loja, eu fui entregar uma mercadoria que não era, assim, do que eu vendo por dia, não era para vender nem... Não pagava minha gasolina, vamos falar assim, porque onde eu ia. E eu saí da loja, porque a gente teve a jornada dupla ainda de dentro de casa, fazendo as coisas de casa que eu não fui treinada para aquilo, né, para fazer. Minha vida sempre foi de muito trabalho fora de casa. E eu lembro na hora que eu saí da loja, tia, no primeiro quarteirão, eu falei assim, gente, Senhor, eu tenho muita mania de conversar com Jesus, tá, gente? Parece doido. Eu falei, Jesus, dessa vez você conseguiu, viu? Você me tirou o chão. Olha aí como é que eu tô. E eu falando assim mesmo, saindo daqui da loja, eu vou ter que voltar para casa cozinhar, vou ter que limpar tudo, ainda vou ter que entregar isso aqui lá em Vila Velha, que é 40 minutos da minha casa, para vender isso. E, gente, eu tomei uma
um puxão de orelha de Jesus, foi o Espírito Santo mesmo. Sabe a mão do velhinho, tia? Foi Deus. O meu não foi mão, foi uma bufetada assim na fuça, sabe? Ele falou assim, na hora que eu tava, aí foi cair uma lágrima no meu olho, veio uma voz no meu ouvido e falou assim, e o que você tem para agradecer? Naquele momento, tia, eu falei para mim mesmo, a partir de hoje eu só vou agradecer. Porque realmente essa lupa que a gente vê que o Espírito Santo mostra, a gente tem tanto a agradecer. E é engraçado isso, né, Aline? Porque eu acho que é importante você falar isso para as pessoas, que você teve que sair do salto, pegar as coisas e virar uma sacoleira. Porque para vender, a loja estava fechada. Então você tinha que ir até o cliente. E é importante isso, gente, porque na vida, às vezes, a gente está acostumada que as pessoas vêm até a gente. E, de repente, a gente desce do salto e vai até as pessoas. Olha que exercício de humildade. E esse exercício de humildade foi importante, porque logo depois você pegou o Covid. Peguei o Covid, aí a pandemia continua ainda comigo. Peguei o Covid, tive o Covid bem grave, né? E foi muito interessante, gente, porque no Covid, o meu pulmão só ia piorando. Cada dia que passava, meu pulmão piorava. E da nossa turma, todo mundo falava assim, se você pegar, você é esportista, você é uma menina muito ativa, você não vai ter nada ali, você é super saudável. E eu fiquei ruim, mas fiquei ruim mesmo. E eu tinha uma febre que não cessava. E a filha da tia Ângela, que é médica, ela me ligava e falava assim, 5 horas da manhã ela estava me ligando. Oi? Eu falava, oi, como é que você tá? Eu falei, tô ótima. E a febre? Não passou. Aí ela falava assim, meu Deus do céu, né, tia? A gente sentia, né? Foi na opinião médica, já era para você estar internada. Meu cunhado, que era médico em São Paulo, todo mundo achou um absurdo. E eu vou falar para vocês que a minha oxigenação não caiu em nenhum momento. Eu fiquei com o pulmão primeiro 25, depois 50, foi para 70, já indo para 75%, né, tia? Uhum. Minha oxigenação ficou super tranquila. E você não levantava, né, Aline? Você estava Não, ficava de prona. Eu falava assim, a única coisa que a minha médica falou assim, eu vou te medicar, você vai me prometer que você vai ficar de prona o tempo inteiro. Imagina uma hiperativa. Deitada de bruço, né, Aline? Você ficar deitada de bruço durante... eu só levantava para ir ao banheiro e me alimentar porque eu não tinha muita fome. Na Covid, é a primeira vez que eu não tive fome na vida. Foi no Covid. Do teu lado bom, tá vendo? E aí, nesse momento, eu lembro que eu senti a presença de Deus na minha vida por dois motivos. Primeiro que eu rezei bastante, né? Tive uma experiência lindíssima de missa diária, de oração. E tia, eu senti o Espírito Santo de Deus por cada coordenadora que me mandava todos os dias. Estou aqui, as fotinhas no Santíssimo. Acabei de sair do Santíssimo, estamos rezando por você. Acabei de sair do Santíssimo, nós estamos em oração por você. Fica forte, você não vai ser internada. Cada anjo que o Espírito Santo me enviou para que eu me mantesse tranquila naquele momento. Eu não tive medo nenhum. Todo mundo falava, você está com medo? Eu falava, não tenho medo, não estava com medo. E assim, o meu normal, eu sou medrosa, não sou sanguínea. Muito medrosa, gente. Ela foi uma fortaleza. E até a minha fortaleza incomodava as pessoas que estavam do lado. Porque eu falava, não, eu estou bem. Então isso, gente, é uma coisa que a gente tem que aprender, né? Deixar o Espírito Santo falar, né? E o que a Camila falou no início, que ficou muito forte para mim, e agora você falando, como as pessoas são anjos na vida dos outros. Então, por exemplo, pessoas que nunca conversaram com você, que nunca te viram, mas por pertencer ao movimento de mães e a gente pedindo oração, né? As pessoas estavam rezando por vocês. Alguma coisa, meninas? Eu quero aproveitar aqui, né, e dizer que essa experiência com o Espírito Santo é maravilhosa e à medida que a gente vai criando essa intimidade com Deus, se abandonando mesmo, a gente vai sentindo mais e mais. E não importa o deserto, que a gente esteja à vontade mesmo de louvar e agradecer no deserto. E Deus, né, usa as pessoas, o Espírito Santo usa as pessoas ao nosso redor. E nesse tempo que eu estava me sentindo muito no deserto aí, pela questão que eu coloquei no primeiro bloco, expliquei para vocês, um dia eu liguei a televisão, nunca tinha... Mentira, não foi a televisão não, porque eu não acompanhava o horário da televisão, eu queria rezar a qualquer hora, na hora que era uma necessidade. No YouTube, em algum momento apareceu lá para mim o Padre Reginaldo Manzotti no texto de Jericó, Cerco de Jericó, programa gravado, não era ao vivo. E eu entrei ali e eu rezava o Cerco de Jericó. Eu acho que eu assisti todas as edições do Cerco de Jericó do padre. Da TV Evangelizar. Da TV Evangelizar, porque tem várias, né? Lá, várias épocas que ele fez.
E todos os dias, às vezes eu rezava o mesmo dia 2 vezes por dia, porque eu achei que eu estava ficando doida, de tanto que eu rezava. E o cerco veio muito forte para mim. E eu assisto muito pouco a televisão, para ser sincera, na TV mesmo, ligar a TV para assistir, não tinha acontecido. Mas naquele momento, por algum motivo, foi ele que apareceu ali para mim. E as muralhas, né? No início eu tinha uma visão de muralha e aquilo foi se transformando, eu fui vendo e hoje não necessariamente era o pedido inicial que eu tinha, mas eu vi quanto que ele me ajudou a derrubar as muralhas dentro de mim, as minhas muralhas interiores. E tenho certeza que outras vão cair que eu ainda nem enxerguei, nem sei denominar, mas Deus sabe de todas as coisas. Então eu quero agradecer a TV Evangelizar, o padre Reginaldo Manzotti, que foi um instrumento de Deus para mim. E com esse testemunho, né, que vários que nós demos aqui, a gente possa também ser instrumento na sua vida, mãe, que está assistindo aí. A TV nos possibilita de chegar até você. Nossa, com testemunho desse, Camila, não precisa nem de falar muita coisa mais, não é verdade? Que a gente possa mesmo olhar para a nossa vida e ver que desertos e oásis fazem parte. Ou seja, não tem nenhum mal que dure para sempre, nem também nenhum bem que dure para sempre. Por isso a importância de trabalhar a nossa humildade, porque nesse processo todo, quanto mais a gente trabalha a humildade e pede a ação do Espírito Santo, melhor. Desejamos a vocês, então, que faça esse pedido. Vem, Espírito Santo, ensina-me. Vem, Espírito Santo, ensina-me. Vem, Espírito Santo, ensina-me a viver o deserto e o oásis. Beijo no coração e até o próximo.